nós vamos falar de promessas e recompensas. Plante hoje, faça o leitor colher amanhã. Você já leu uma história e chegou em determinado momento pensando: meu Deus, eu lembro disso. Aquele objeto que apareceu lá no começo, aquela frase estranha, aquele personagem que parecia secundário, aquela informação que você quase tinha esquecido. E de repente tudo se conecta. Você percebe que aquilo estava ali desde o começo. E talvez a melhor sensação seja justamente essa. Como eu não percebi isso antes? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Na aula passada, nós estudamos lógica narrativa. Aprendemos a perguntar: isso faz sentido? Agora a pergunta é a outra. Eu estou ensinando o leitor a esperar alguma coisa? Porque uma boa história não é apenas uma sequência de acontecimentos. Ela também é uma sequência de expectativas. O escritor planta, o leitor registra e a história continua. E, no momento certo, o escritor colhe. Hoje, nós vamos aprender a fazer exatamente isso. Você vai entender o que é uma promessa narrativa, como plantar informações sem parecer artificial, como criar expectativa, como recompensar o leitor e, principalmente, como evitar aquela sensação terrível de eu esperei tudo isso para quê? Primeiro, o que é uma promessa narrativa? Vamos imaginar uma cena. Uma personagem está arrumando uma gaveta. Ela procura uma caneta, encontra alguns recibos, fotografias antigas e um pequeno medalhão de prata. Ela pega o medalhão, olha por alguns segundos e guarda novamente. A cena continua. Você provavelmente não pensaria: esse medalhão certamente será importante no capítulo 24. Mas talvez você tenha registrado aquele objeto. Por quê? Porque o autor deu atenção a ele. E a atenção narrativa cria expectativa. Isso é uma promessa. Uma promessa narrativa acontece quando você apresenta uma coisa de uma maneira que faz o leitor sentir. Talvez isso seja importante. Pode ser um objeto, uma frase, uma informação, uma pessoa, uma ameaça, um comportamento estranho, uma pergunta, até mesmo um silêncio. E percebe uma coisa importante? Você não precisa dizer ao leitor que aquilo será importante. Na verdade, quanto mais você anuncia, menos natural fica. Você não escreve: ele encontrou um medalhão que será fundamental para a trama. Isso não é uma promessa. Isso é um spoiler do próprio mecanismo. Você simplesmente apresenta o elemento e deixa o leitor guardar aquilo. Porque o leitor está fazendo uma espécie de coleção mental enquanto lê. Ele coleta perguntas, informações, suspeitas, detalhes, segredos e espera, mesmo que inconscientemente, que parte disso volte. É aí que começa a verdadeira técnica. 2. Plantar não é encher a história de pistas. Agora vem uma armadilha muito comum. Quando o escritor descobre essa técnica, ele pensa: então tudo precisa ser importante? E começa a transformar cada objeto em uma pista. Cada frase vira uma pista, cada personagem vira um segredo, cada olhar precisa esconder alguma coisa. E isso pode destruir a narrativa. Porque se tudo é importante, nada é realmente importante. O leitor começa a desconfiar de absolutamente tudo. A xícara pode ser uma pista, o relógio pode ser uma pista, a cor da parede pode ser uma pista. O personagem tossiu? Talvez seja uma doença secreta. Ele olhou para a janela? Talvez esteja acontecendo alguma coisa. E depois de um tempo, o leitor fica cansado. Por isso você precisa trabalhar com hierarquia. Nem todo detalhe é promessa. Alguns detalhes existem simplesmente para construir o mundo. Outros servem para caracterizar personagens. E alguns poucos precisam carregar expectativa. Você pode criar essa ênfase através de descrição, repetição, reação emocional, diálogo, estranheza ou contraste. Mas existe uma regra simples. Quanto mais atenção você dar a alguma coisa, maior é a expectativa que pode criar em torno dela. Então, antes de plantar alguma coisa, pergunte: eu realmente quero que o leitor espere alguma coisa disso? Se a resposta for não,
talvez você não precise destacar tanto esse elemento. Porque toda promessa cria uma dívida narrativa. E essa dívida, em algum momento, precisa ser paga. 3. Plantar, desenvolver e colher. Vamos simplificar tudo isso em 3 movimentos: plantar, desenvolver, colher. Plantar é apresentar alguma coisa antes de sua importância ser completamente compreendida. Desenvolver é fazer esse elemento retornar, ganhar contexto ou adquirir novos significados. E colher é entregar aquilo que o leitor estava esperando. Pense em uma fotografia. No capítulo 2, encontramos uma fotografia antiga. No capítulo 8, descobrimos que uma das pessoas da fotografia desapareceu. No capítulo 15, descobrimos que o personagem principal conhece alguém daquela imagem. E muito mais tarde, entendemos por que aquela fotografia estava escondida. Perceba o que aconteceu. A fotografia não precisou ser explicada imediatamente. Ela foi crescendo. Seu significado foi aumentando. E isso é muito mais interessante do que simplesmente apresentar a resposta. Porque o leitor não recebe apenas uma informação, ele recebe a sensação de descoberta. E aqui existe uma coisa muito importante. A recompensa não precisa ser uma grande revelação. Pode ser uma informação que finalmente faz sentido. Uma relação que chega a um momento aguardado. Uma característica do personagem que ganha novo significado. Uma decisão antiga que finalmente produz uma consequência. Um símbolo que passa a representar outra coisa. Ou simplesmente algo que o leitor estava esperando finalmente acontecer. A estrutura continua sendo a mesma. Eu plantei alguma coisa, você ficou esperando, eu desenvolvi essa expectativa e em algum momento eu entreguei. É esse movimento que cria satisfação. Então a gente passa para o 4. Quanto tempo eu devo esperar? Agora chegamos a uma questão importante. Quando eu devo entregar a recompensa? Aqui não existe uma distância universal. Uma promessa pode durar 5 páginas, 1 capítulo, 10 capítulos ou o livro inteiro. O segredo é controlar a distância. Imagine que você cria uma pequena pergunta em uma cena. Se a resposta vier imediatamente, talvez não exista tempo suficiente para a expectativa crescer. Mas se você segurar essa resposta por 300 páginas sem nunca lembrar o leitor de que aquela pergunta existe, ele pode simplesmente esquecer. Por isso, histórias eficientes trabalham com diferentes escalas. Existem promessas imediatas, são resolvidas rapidamente. Existem promessas intermediárias, aparecem, retornam e são resolvidas alguns capítulos depois. E existem promessas de longo prazo, aquelas que acompanham a história durante grande parte do livro. Uma narrativa equilibrada mistura as 3. Enquanto uma promessa maior está crescendo, pequenas promessas podem ser plantadas e recompensadas pelo caminho. Isso cria movimento e existe uma espécie de matemática emocional aqui. Promessa, expectativa, espera, recompensa. Quanto maior a expectativa que você criar, maior precisa ser o cuidado com a recompensa. Não necessariamente uma recompensa maior em tamanho, mas maior em significado. Se você construir um mistério durante 300 páginas e a resposta é insignificante, o leitor sente que seu investimento não valeu a pena. A promessa criou uma dívida, a recompensa precisa pagar essa dívida. Quando o passado ganha um novo significado. Agora eu quero falar de uma das técnicas mais interessantes dessa aula, a recontextualização. Você apresenta alguma coisa no começo, o leitor interpreta de determinada maneira e mais tarde uma nova informação aparece e aquela cena antiga muda de significado. O acontecimento não mudou, o que mudou foi a nossa compreensão sobre ele. Imagine que, no início da história, um personagem sempre visita um determinado lugar. Parece apenas um hábito. Mais tarde, descobrimos que foi ali que aconteceu alguma coisa importante na infância dele. De repente, todas aquelas visitas anteriores ganham outro peso.
E o leitor pensa, então era por isso. Isso é poderoso porque você não precisou criar uma cena completamente nova. Você transformou uma cena que já existia e essa é uma das melhores recompensas que uma narrativa pode oferecer. A sensação de estava ali o tempo todo. Mas atenção, para isso funcionar, a informação precisa realmente estar disponível. Você precisa ter plantado algo que, depois da revelação, possa ser reconhecido. Porque plantar não é esconder. E essa diferença é fundamental. Plantar não é trapacear. Existe uma diferença enorme entre surpreender o leitor e enganar o leitor. Você pode esconder uma informação, pode criar uma interpretação errada, pode despistar, pode fazer o leitor acreditar em uma possibilidade enquanto outra está acontecendo. Mas existe uma regra. A resposta precisa ser sustentada pela história. Imagine que, no final, você revele: o assassino era aquela pessoa. E o leitor volta algumas páginas. Existem sinais, comportamentos estranhos, informações que pareciam pequenas, contradições. E tudo estava disponível. O leitor simplesmente não juntou as peças. Essa é uma surpresa justa. Agora, imagine que o autor simplesmente não contou uma informação fundamental que o personagem já sabia, apenas para impedir que o leitor descobrisse. Quando a revelação acontece, o leitor pensa: mas como eu poderia descobrir se você nunca me contou isso? Esse é o problema. Você não quer que o leitor diga: o autor escondeu a resposta. Você quer que ele diga: eu poderia ter percebido. Essa diferença será especialmente importante quando chegarmos ao módulo de mistérios e plot twist. Porque uma boa reviravolta não faz o leitor sentir que foi enganado. Ela faz o leitor perceber que foi conduzido. E isso muda completamente a experiência. Faça a promessa crescer. Às vezes, uma promessa precisa voltar mais de uma vez. Mas cuidado! Repetir não significa explicar novamente. Significa acrescentar uma camada. Imagine um relógio. Na primeira vez, o personagem simplesmente olha para ele. Na segunda, alguém pergunta por que ele ainda guarda aquele relógio. Na terceira, descobrimos que o relógio pertencia a alguém importante. E mais tarde, descobrimos que ele parou exatamente no horário de uma morte. Percebe? O objeto é o mesmo, mas o significado mudou. E isso é isso que faz uma promessa crescer. E você pode fazer algo ainda mais interessante: criar promessas dentro de promessas. O personagem encontra uma carta. A carta revela um nome. O nome leva a uma pessoa. Essa pessoa revela um segredo. O segredo muda completamente o significado da carta. Agora, o leitor está recebendo pequenas recompensas, enquanto caminha para uma recompensa maior. Isso evita que sua história dependa de um único mistério gigantesco. E também cria aquela sensação maravilhosa de descoberta contínua. Cada resposta abre uma nova porta. Mas existe uma coisa que você precisa controlar. Não abra 20 portas se você só consegue fechar 2. Porque chegamos a outro problema muito comum: as pontas soltas. Tá, Pamela, mas toda promessa precisa de uma resposta? Não. E isso é importante. Nem toda pergunta precisa ser respondida. Algumas histórias trabalham justamente com a ambiguidade. Alguns mistérios existem para provocar reflexão. Algumas perguntas podem permanecer abertas de propósito. O problema não é deixar uma pergunta sem resposta. O problema é criar a sensação de que você prometeu uma resposta e simplesmente esqueceu dela. Imagine que, no começo do livro, uma carta misteriosa aparece. Ela recebe atenção, é mencionada novamente. O leitor começa a acreditar que aquilo terá importância. E então, nada. A carta desaparece, nunca mais é mencionada. O leitor naturalmente pergunta: então por que eu precisava prestar atenção nisso? Essa é uma ponta solta. E quando você encontra uma promessa que não funciona, existem 3 possibilidades. Você resolve, você transforma aquela pergunta em uma ambiguidade intencional,
ou você remove o plantio. O que você não deve fazer é simplesmente esquecer. Por isso, uma ferramenta muito simples pode salvar sua narrativa. Um mapa de promessas. Não precisa ser complicado. Anote o que eu plantei, onde desenvolvi e onde recompensei. Isso permite enxergar a estrutura que normalmente fica escondida na cabeça do escritor. E também revela uma coisa importante. Se você tem 20 promessas abertas e apenas 3 páginas para resolver tudo, talvez você tenha prometido demais. Ah, mas você também pode prometer emoções. Existe outro tipo de promessa que muitos escritores esquecem: a promessa emocional. Imagine 2 personagens. Existe uma tensão entre eles desde o começo. Eles evitam determinada conversa. Existe algo não resolvido, talvez uma confissão, talvez um pedido de perdão, talvez uma despedida. O leitor continua lendo porque quer viver aquele momento. Nesse caso, você não está prometendo apenas uma informação, está prometendo uma experiência emocional. E isso também é plantar e colher. Mas existe ainda uma promessa maior, a promessa do gênero. Quando alguém começa um romance, espera desenvolvimento afetivo. Quando começa um mistério, espera investigação e alguma forma de revelação. Quando começa um terror, espera ameaça, medo e tensão. Quando começa uma fantasia, espera explorar aquele universo. Isso não significa que você nunca possa subverter expectativas. Pode, mas precisa conhecer a expectativa antes de quebrá-la. Você não consegue brincar com uma regra que não entende. Por isso, pense sempre em 2 camadas. O que minha história está prometendo? E o que o meu gênero está prometendo? Quando essas 2 coisas trabalham juntas, o leitor sente que a história está entregando exatamente o tipo de expectativa que ele entrou esperando receber. E é aí que a técnica começa a ficar realmente poderosa. Vou ficar aqui agora só falando. Agora é sua vez. Vamos transformar a teoria em prática. Eu quero que você escolha uma história que esteja escrevendo e crie 5 elementos simples: um objeto, uma frase, uma informação, um comportamento estranho e uma pessoa mencionada. Agora, para cada um deles, responda a 4 perguntas. Onde eu vou plantar isso? Por que o leitor deve prestar atenção? O que isso vai significar mais tarde? E quando eu vou entregar a recompensa? Depois, faça uma segunda atividade. Crie uma tabela com 4 colunas: promessas, plantio, desenvolvimento, recompensa. E tente listar pelo menos 10 promessas da sua história. Não precisa ser tudo um grande mistério. Pode ser uma promessa emocional, uma informação que será importante, uma relação que vai mudar, um objeto, uma decisão, uma característica de personagem. Depois olhe para a sua tabela e faça uma pergunta muito desconfortável. Existe alguma coisa aqui que eu prometi e esqueci de entregar? Se existir, não entre em pânico. Você pode resolver. Pode transformar em uma pergunta deliberadamente aberta. Ou pode perceber que aquele plantio nem deveria existir. Esse exercício é extremamente importante porque começa a mudar a maneira como você enxerga a própria história. Você deixa de olhar apenas para os acontecimentos e começa a enxergar as expectativas que está criando no leitor. Além, existe um exercício que todo escritor deveria fazer. Agora eu quero propor uma coisa um pouco diferente. Pegue um livro que você tenha lido. Escolha uma revelação importante. Aquela que fez você pensar: meu Deus. Agora volte. Procure onde o autor plantou aquela informação. E faça algumas perguntas. A pista estava realmente disponível? Eu percebi na primeira leitura? O autor chamou a atenção demais para ela? Ela parecia natural? A revelação mudou o significado de alguma cena anterior? E principalmente, a recompensa foi satisfatória? Esse exercício é maravilhoso porque você começa a enxergar a engenharia por trás de uma história. Na primeira leitura, você é apenas leitor. Na segunda, você começa a enxergar como escritor.
Você percebe onde uma informação foi colocada, onde uma expectativa nasceu, onde uma pista foi escondida, à vista de todos, onde uma cena aparentemente pequena ganhou importância. E isso nos leva à ideia mais importante desta aula. O objetivo não é fazer o leitor pensar. Que inteligente o autor! O objetivo é fazer o leitor sentir. Eu deveria ter percebido. Essa é uma diferença enorme, porque quando o leitor percebe que a resposta estava ali o tempo inteiro, ele não sente que a história foi conveniente. Ele sente que a história foi construída. Ah, Pamela, mas o que eu deveria levar desta aula? Então vamos resumir. Uma história não é apenas uma sequência de acontecimentos. É também uma sequência de expectativas. Você planta, o leitor registra, você desenvolve, o significado cresce e você colhe. A promessa pode ser um objeto, uma informação, uma relação, uma emoção, uma pergunta, uma ameaça, uma característica ou até uma expectativa criada pelo próprio gênero. Mas existe uma regra que eu quero que você guarde. Não prometa aquilo que você não pretende entregar. Toda vez que você chama a atenção do leitor para alguma coisa, está pedindo um pequeno investimento de confiança. E essa confiança precisa ser respeitada. O escritor iniciante pensa: o que acontece depois? O escritor que começa a entender a estrutura pergunta: o que precisa acontecer para a história avançar? Mas o escritor que domina a promessa e recompensa começa a perguntar: o que eu quero que o leitor espere agora? E quando vou recompensá-lo por ter esperado? Essa mudança parece pequena, mas ela transforma completamente a forma como você escreve. Porque você deixa de simplesmente contar os acontecimentos. Você começa a conduzir a experiência do leitor. E talvez a melhor recompensa de todas seja aquela que faz o leitor fechar o livro, voltar algumas páginas e pensar: estava aqui, eu vi, eu só não entendi ainda. E quando você consegue provar essa sensação, você não apenas contou uma história, você construiu uma experiência. Na próxima aula, vamos falar justamente sobre uma coisa que controla o tempo dessa experiência: ritmo narrativo. Porque algumas histórias parecem voar, porque outras parecem cansativas. Quando acelerar? Quando desacelerar? Quando deixar uma cena respirar? E principalmente, como controlar a velocidade com que o leitor vive sua história. Então, deixe o seu comentário, compartilhe com aquele amigo que precisa assistir essa aula e deixe o seu like. Te vejo na próxima aula.